aviária, esse surto que tem acontecido no Brasil. A gente acabou de dizer que pelo menos 5 estados estão com suspeita de terem casos. A situação vai tá se alargando. A gente tem uma coletiva de imprensa marcada hoje pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, mas eu estou aqui agora ao vivo com o jornalista Eli Vieira para conversar um pouco, fazer uma análise política desse novo problema que aconteceu aí com o governo. Claro que nesse caso a gente está falando sobre saúde, está falando sobre um vírus, mas ao mesmo tempo isso impacta principalmente na economia. Então, Eli, queria já te dar boa tarde, já te fazendo uma pergunta. Como, na tua avaliação, está sendo a administração dessa crise pelo ministro Carlos Fávaro? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, todo mundo. Então, eu acho que até o momento o Brasil até se saiu bem em conter esse vírus, porque a gente já conhece esse vírus, está tendo surtos aí desde 2021, né? E no Peru, por exemplo, morreram 200 mil aves, a gente já sabe dessas coisas. Então, considerando essa timeline, nesse tempo em que o vírus está ameaçando a produção aí da pecuária aviária, até que o Brasil está se saindo bem. E tem um acordo, né, que o ministro até comentou, em que os países podem escolher um acordo novo, que podem escolher se vai banir a compra das aves brasileiras do país inteiro ou de regiões. Faz sentido num país de dimensões continentais como o nosso que esse acordo, né? Então, alguns países assinaram esse acordo, outros não. Então, esse é o problema. Então, a China e outros países parece que não assinaram ainda, então precisam banir inteiro. E algumas pessoas podem ficar assustadas, né? Precisa matar todas as aves, precisa eliminar tudo. Olha, infelizmente sim, acaba sendo a melhor proposta, porque esse 5% das aves quando infecta. Então já é uma coisa devastadora. Já vai morrer tantas aves quanto as que a gente precisa, né? Os produtores precisam matar para conter o surto, né? Então eu acredito que o Brasil tem sido até um bom exemplo de como lidar com esse surto. Nos Estados Unidos, para quem está preocupado se vai pegar em gente ou não, são poucos casos, transmissão entre humanos não acontece ainda, não foi visto. É um vírus, assim, tem um número aí que está assustando algumas pessoas. 50% das pessoas infectadas acabam morrendo. Não, isso é as pessoas que ficam ruins o suficiente, num quadro de gripe aviária suficiente para buscar ajuda médica. Tem estudos aí vendo que tem criadores, por exemplo, de gado leiteiro, que foi uma parte da pecuária também afetada por esse vírus, que eles apresentam anticorpos contra o vírus já, uns 7% desses criadores, ou seja, já tem proteção. Então, esse número aí de 50% de mortes é um exagero, a gente sabe que é uma superestimativa, com base no número daqueles que estão se infectando e ou não tendo sintomas ou tendo sintomas leves, achando que é uma gripe normal, acaba sendo uma gripe normal para algumas pessoas. Então, Rafa, eu acho que já fui entrando em vários assuntos aí, mas para voltar à questão da agropecuária, eu acho que o Brasil, sim, está fazendo um bom trabalho até o momento. É uma coisa, sim, para ter alguma preocupação e observar bem, vamos ver daqui para frente. Com esse bom serviço aí que você citou, tendo sido feito pelo governo, a gente também teve hoje a matéria, porque o ministro ele falou que, segundo os protocolos, se em 28 dias não houver nenhum caso novo, a gente já vai poder, então, começar a vender. Mas você acredita que em 28 dias, se não houver esse caso novo, os mercados já vão absorver essa carne brasileira, essa demanda, diante dessa resposta rápida do governo? Acho que sim, Rafa, porque um vírus como a influenza, né, toda a família do vírus influenza é meio fogo de palha. Ele pega, infecta, faz o estrago que tem que fazer e passa logo. Então, o prazo de 60 dias que a China, por exemplo, adotou de pausa, né, na compra das nossas aves aí, já é um prazo conservador, é um prazo estabelecido para evitar, né, para deixar esse vírus fazer o que ele tem que fazer, né, quando ele chega. Então, 28 dias, sim, tá razoável, considerando que esse prazo de 60 dias já é bastante conservador. Mas o que é que a gente pode esperar de impacto econômico desses 28 dias? Assim, e a gente está aqui dizendo 28 dias caso não apareça um novo vírus, um novo foco dessa doença no país. E a gente está vendo, como eu falei, são vários estados agora tendo que lidar com essas suspeitas. Você acredita que esses 28 dias vão ter que tipo de impacto, né, no nosso mercado, principalmente, como eu deixei bem claro aqui, né? Nós somos um grande exportador de carne de frango. Sim, eu acho que tem um potencial de fazer estrago. O preço do ovo, por exemplo, os americanos estão reclamando do preço do ovo faz tempo. É a principal causa, uma das principais causas, tirando outras causas econômicas, como tarifas, etc. Uma das principais é o H5N1, infectando as aves americanas. Então, por causa desse processo de ter que eliminar tanto, né, do estoque,
acaba tendo esse efeito, né, nas aves ovipositoras, na produção de ovos. Então, pode ser que aumente o preço do ovo no Brasil, a depender de quão espalhado isso já está, né? A gente tem aqui as suspeitas e tem uma certa distância entre Rio Grande do Sul e agora o Tocantins. Então, já é aí milhares de quilômetros e vai saber se já está tendo mais infecções ao longo do caminho. Então, agora o momento crítico é de informação, de coleta de informação. O Ministério precisa nos dizer até que ponto está espalhada essa infecção. E um alerta para os pecuaristas, produtores de leite, né? Porque a indústria do leite foi afetada nos Estados Unidos, pode ser que o leite suba um pouquinho de preço também. Mas no caso, as vacas não morrem muito, mas elas têm uma doença, né? Elas tossem, elas começam a babar. Então, a produção do leite acaba afetada também. A gente, eu sei que você já de novo, né, deixou bem claro aqui de que a resposta está sendo rápida, está sendo ágil, mas a gente está preparado para enfrentar um surto que possa se espalhar, realmente que possa tomar proporções muito mais graves do que a gente tem agora. A gente tem aqui uma matéria recente também que eu abri aqui, que Goiás também já declarou estado de calamidade. Então, assim, a gente está preparado para enfrentar caso isso escalone mais ainda? Se a agroindústria, que é uma das mais avançadas do país, não está preparada, imagina o resto. Então, eu quero manter o otimismo, né? Uma mensagem que eu acho que a gente tem que ter nesse momento é: vamos evitar o alarmismo, vamos ser, né, otimistas com cuidado e ver para onde isso vai. Se estamos preparados ou não, eu acho que estamos, né, por causa da força que tem o agro no Brasil. Mas é um caso a caso, como eu falei, a gente tem que avaliar aí qual vai ser o impacto sobre a produção de ovos, a produção de carne, de frango e até potencialmente na produção de leite. É muito incerto agora, Rafa, para muitas certezas. É isso, eu realmente concordo com você, a gente não tem que ser alarmista, tentar o máximo. É que, como jornalistas, a gente acaba tendendo não a ser alarmista, mas a informar tanto, e a informação repetida várias vezes parece alarmista, mas é isso que você está falando. Estamos acompanhando tudo, trazendo todas as informações, vamos acompanhar essa coletiva de imprensa do ministro mais tarde. O que a gente espera que, de fato, é que continue essa resposta rápida que a gente está vendo, né? Com certeza. Agora é só ver. Olha, vamos mudar aqui de assunto. Vou aproveitar que o Eliveira está aqui. Outro assunto, esse é mais espinhoso.